Nós iniciamos a nossa aula na semana passada, falamos um pouco da origem da filosofia através dos mitos, que antecedeu até que ampliasse todo esse conhecimento filosófico. Falamos a respeito da contribuição nos padrões teológicos que a filosofia ela nos deu e explicamos um pouco a respeito de mito, que mito é uma narrativa, não é? Hoje ele tomou um sentido pejorativo e acabou sendo algo que simplesmente se redunda em invenções. Então, muitas pessoas hoje têm os mitos como invenções, mas no período da história da filosofia, o mito se não passava nada mais nada menos que a narrativa, um conto que vinha da cultura daquele país, daquela, daquela cidade, daquele local que as pessoas narravam as histórias. E essas histórias passavam de geração em geração, algumas tomavam formas diferentes, e a verdade é essa, com o passar do tempo, quando você vai contando coisas, elas tomam forma diferente. Por isso, há uma necessidade muito grande, houve uma necessidade muito grande do registro bíblico para que não se perdesse. Você observa isso no Talmud. Eu não sei se alguém aqui conhece a história do Talmud, que é o livro de tradições judaicas. Até então, ele era considerado como a lei oral, e por volta do segundo século da nossa era, eles optaram em escrevê-lo para que não se perdesse aquela tradição oral, que eles próprios se contradiziam, dizendo que Deus não havia permitido escrever o Talmud, né, a lei oral, que é para eles um livro que tem igualdade igual da Bíblia. Então, eles alegam que eles escreveram para que não se perdesse, porque já havia passado mais de 150 anos e poderia se perder a tradição oral do Talmud. Então, baseando nisso aí, eu quero dizer para os irmãos que, às vezes, as tradições elas sofrem mudanças e sofrem alterações nas histórias, e, e vai indo assim. Mas, porém, na questão da história da filosofia, o mito ele foi bem utilizado e foi muito bom para que se desenvolvesse a filosofia. Nós falamos a respeito que o homem ele é um ser que pensa, ele tem por obrigação pensar, e paramos na página de número 5, quando falamos um pouco a respeito de exemplo de mito, seria a criação. Falamos um pouco a respeito do que o propósito que Moisés teve de escrever o livro de Gênesis, um livro que possivelmente ele utilizou de histórias que, como ele viveu no Egito, ele colheu histórias do Egito, ele ouvia todos os tipos de história a respeito da criação, a respeito do dilúvio, a respeito das formações de nações, do catálogo das nações, como nós vemos no capítulo 10 de Gênesis, que ali é chamado de catálogo das nações, onde as nações se bifurcaram e povoou toda a terra. Então, nós vemos que Moisés, por ser uma pessoa bem instruída no Egito, ele tinha conhecimento disso. E a Bíblia também narra que ele estava constantemente na tenda da congregação, ali diante do Senhor. Eu acredito que ele teve uma revelação direta de Deus a respeito, principalmente, do livro de Gênesis, e uma transmissão verbal. Então, isso implica que isso era normal na época, alguém contar as histórias para que chegasse, até mesmo, segundo uma tradição judaica, as pessoas gravavam nos seus cajados algumas histórias importantes da família, para que pudesse passar para os seus antepassados. Então, aí nós paramos nessa parte onde fala do bom exemplo, o seu Gênesis, e a origem de todas as coisas, o livro de Gênesis é a origem. Há realmente um grande debate do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, é uma grande dificuldade que alguns críticos bíblicos fazem desses capítulos e alegam que ele não faz parte da Bíblia. Infelizmente, existe até rabinos judaicos que eles alegam que esses capítulos, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, equivalem a uma alegoria, não é algo real, não é algo verdadeiro, e alguns historiadores judeus falam a mesma coisa. Então, e se nós não tivermos o conhecimento
dessas narrativas e a interpretação correta, vamos cair no conto de acreditar que realmente é. Então, o pastor mostra aqui, irmãos, que no livro do Gênesis, onde narra sobre a criação, nós falamos um pouco a respeito de como as pessoas veem a criação, o avanço da ciência, a chegada do iluminismo no século XVII e XVIII, começaram a tentar torcer o que nós cremos como Bíblia, inventaram histórias a respeito da criação. E uma das coisas, irmãos, que falando de mitos e histórias da criação, nós temos uma certa dificuldade no meio dos teólogos em entender do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis. Quantos aqui já ouviram falar disso? Levante a mão. Essa dificuldade que tem no capítulo 1. Alguns alegam que houve milhões de anos a respeito ali da criação e falam que do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis pode ter passado milhões de anos. Alguns chegam até a dar a quantidade de anos certa, não sei como eles conseguem fazer isso. Fala que é 13 bilhões, uns falam que é 6 bilhões, e uns até colocam 13 bilhões e 834, eu não sei como que eles conseguiram calcular isso, e alegam que a Terra ela passou por esse processo, tentando encaixar a história dos dinossauros ali. E tudo isso, irmãos, eu particularmente, como eu costumo dizer, eu não duvido que a Terra ela possa ter acontecido isso, do versículo 1 para o versículo 2, possa ter tido, sim, um espaço grande de anos, nós não podemos dizer a quantidade certa. Porém, eu acredito que Deus ele deixou a Bíblia para nós numa linguagem humana para que nós compreendêssemos. Então, nós não podemos ficar fantasiando muito com a Bíblia, porque senão nós vamos fugir até mesmo da teologia bíblica e do que é filosofia. Se nós fantasiarmos demais com a Bíblia, nós vamos acabar caindo na heresia, fazendo com que as pessoas descreem na Bíblia ou mistificando a Bíblia. Como eu já disse, pode haver existido esse espaço de anos, sim, mas não tem base bíblica, não. O único versículo que é usado é Isaías 45, versículo 18, que é apenas um versículo, e o versículo também não fala que a terra ela era vazia. A Bíblia fala que Deus não fez a terra para ser vazia. Aí a parte B do versículo explica e fala assim, mas para ser habitada. Então, esse versículo não tem condição de usá-lo para querer crer que o versículo 1, o versículo 2 houve milhões de anos e que foi nesse período que os dinossauros foram extintos. O primeiro grupo de teólogos ou de estudiosos que tiraram esse pensamento foram os judeus cabala. Com a chegada do iluminismo, eles querendo trazer resposta às questões da época, eles chegaram à conclusão que do versículo 1 para o versículo 2, como muda de parágrafo, e é outro assunto, então pode ter havido um gap ali. Agora, eu particularmente interpreto a Bíblia o seguinte, o versículo 1 de Gênesis é o resumo de todas as coisas. A Bíblia fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou tudo que tem nos céus, aquilo que nós enxergamos e o que não enxergamos, e criou a terra. E o versículo 2, isso é a maneira que eu creio da criação. E o versículo 2 mostra como Deus criou a terra, como Deus deu forma à terra. O versículo 2 mostra que a terra é sem forma e vazia, e Deus começou sem forma e vazia, não é que ela não tinha uma forma, é que ela não era habitável. Sem forma, que ela não tinha habitação, e vazia. Aí, se nós formos querer colocar que nesse período os dinossauros viviam na Terra, irmãos, colocando uma questão lógica, o que os dinossauros faziam aqui nessa Terra, irmãos? Qual a razão de Deus pôr dinossauros na Terra antes do ser humano? Ou que o diabo habitou nessa Terra? Em parte nenhuma da Bíblia fala que o diabo habitou aqui. Quando nós lemos em Ezequiel e Isaías, a Bíblia fala que ele andava sobre as pedras fogueadas, jardim de Deus. Nós temos que entender que ele está numa questão espiritual e não numa questão que ele andou no jardim do Éden aqui. Porque, primeiro, que o jardim do Éden, que o Éden não era o nome do jardim, Éden era a localização que o jardim foi plantado. Se ele andou nesse lugar, no próprio jardim, mas o jardim foi posto ali quando o homem estava ali. E segundo o que subentende de Ezequiel, essa época era anos antes do período do homem. Então, há uma certa contradição, e a Bíblia não pode se contradizer.
A nossa teologia e a filosofia ela não pode se contradizer de forma alguma. Então, é impossível que ele viveu nessa terra. E que Deus tenha posto dinossauro aqui, eu acredito no dinossauro, claro, não tem como argumentar contrário se existem fatos. Agora, falar que os dinossauros viveram aqui milhões de anos antes do homem, que ele habitava essa terra, e quando Deus lançou o diabo para cá, o diabo chocou na terra, criou uma cratera na terra, matou todos os dinossauros. Os dinossauros não tinham nada a ver com a história, foi morrer por causa da queda do diabo. E coisas desse jeito. Eu, particularmente, como eu já disse, eu acredito que Deus criou os céus e a terra, ele deu forma na terra a partir do versículo 2, o versículo 3, ele coloca luz na terra, faz separação entre águas de cima e águas de baixo, faz separação entre águas e águas para que nascesse a porção seca, ou seja, ele começa a tornar a terra habitável para que o homem chegasse e vivesse na terra. Aí, quando nós acreditamos, por exemplo, que existem planetas que têm milhões de anos, aí nós também nós nos contradizemos, porque se formos acreditar que a Bíblia narra que os planetas têm milhões de anos e que o próprio planeta Terra é o planeta mais jovem, vai ficar contraditório à Bíblia. Porque a Bíblia fala que no quarto dia Deus criou, criou o grande luminar, que é o Sol, criou o menor luminar, que é a Lua, e as estrelas. Essas estrelas estão falando de todo o universo, não essas estrelas que nós contemplamos ao olhar para o céu. Está falando de todo o universo que existe, está baseado naquela questão das estrelas. Aí eu quero dizer para os irmãos, na questão teológica, o planeta Terra, que nós habitamos, ele é o centro do universo. É claro que na questão científica ele não é. A ciência não vai aceitar isso nunca. Mas se nós formos olhar biblicamente, é impossível que esse Sol que foi criado no quarto dia tem bilhões de anos. Então, nós acabamos nos contradizendo com a própria Bíblia. A menos que esses anos nós vamos ter que concordar com os espíritas que eles não são dias literais, como nós acreditamos. Eu, particularmente, acredito que os dias que foram criados os céus e a terra, que ali em Gênesis é dia literal, porque ele termina dizendo assim, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então, está relacionado a um dia literal, um dia de trabalho, um dia de homem. É impossível ele estar falando de eras que são milhões de anos ou 1000 anos. Então, nós não podemos nos contradizer naquilo que nós cremos. Há pessoas que acreditam, sim. Agora, falar que a Terra também tem só 6.000 anos, eu particularmente não acredito. Eu creio que a Terra pode ter mais do que isso, porque eu não creio que o homem foi posto no Jardim do Éden ontem, antes de ontem, ontem foi posto a mulher e eles pecaram hoje, de forma alguma. Eu creio que a Bíblia deixa claro que o homem ele deu nome a todos os animais que existiam na época. Então, ou seja, ele passou um período de tempo largo dando nome a animais, para que depois Deus fizesse uma mulher para ele. Eu não acredito, irmão, que Deus fez a mulher e pecou no outro dia. Então, eles podem ter vivido muitos anos no Jardim do Éden, sem pecar. Nós não podemos dar uma data certa da quantidade de anos que eles viveram, mas eles podem ter vivido muitos anos no Jardim do Éden sem pecar. Então, a Terra pode ter mais, sim, do que 6.000 anos, mas nós basearmos que ela tem bilhões de anos, trilhões de anos, seria exagerado. E querer fazer uma teologia sem base bíblica, ela foge dos padrões da hermenêutica. Aí nós vamos ter contradições filosóficas, como nós estamos estudando, vamos ter contradições, como nós está mostrando aqui, que um dos mitos que existia na época seria o mito da criação. Ela vai acabar contradizendo aquilo que era o princípio do que chegaria a ser uma filosofia. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela se interpreta a si mesma. A própria Bíblia se interpreta. Então, nós vemos que o livro de Gênesis ele é citado por Jesus como história. Ele é citado por Paulo como história. Ele é citado por Pedro como história. Pedro cita Noé e ele narra ali como história. Você vê Jesus citando a passagem de Noé e outras passagens da Bíblia, ele narra como história. Paulo ele cita o Pentateuco narrando como história. Então, nós não podemos colocar coisas onde a Bíblia não está dizendo. E essa dificuldade que as pessoas têm em querer responder tudo que a ciência, a suposta ciência, descobriu na chegada do iluminismo, faz com que as pessoas tentam tirar da Bíblia aquilo que a Bíblia não responde. E se a Bíblia não fala, nós não temos que inventar. A Bíblia, onde ela tem voz, nós temos ouvido. Onde a Bíblia não tem voz, nós não precisamos de ter ouvido, nós precisamos de inventar, falar aquilo que a Bíblia não falou.
Então, nessa narrativa do Gênesis, eu particularmente creio que Deus criou os céus e a terra e deu forma à terra. Para quem crê, eu particularmente, como é chamado de terra jovem, eu creio sim. Aqueles que crêem no gap, é o que eu estou dizendo, só não podemos dar números para bilhões de anos para a Terra, inventar coisas que a ciência falou, de dinossauros que viveram aqui. Como eu já vi muitos teólogos falar que foi a queda do diabo, o impacto do diabo aqui, como se fosse aquele meteoro dito pela ciência, que fez com que os dinossauros morressem e que criasse essas crateras na Terra, que todos os continentes eram unidos. A Bíblia também, irmãos, ela não narra que os continentes eram unidos. Em lugar nenhum a Bíblia mostra isso, que o continente era unido. Então, há essa dificuldade que as pessoas criaram através de mitos, através de tentar responder o que a ciência fala, e nós temos que entender que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não é livro científico. Ela não tem preocupação em trazer respostas à ciência. A Bíblia tem preocupação em trazer resposta à alma do homem, revelar quem é Deus, mostrar o caminho da salvação, revelar que nós somos pecadores e que precisamos dessa salvação. Então, isso é o que a Bíblia, é o propósito principal da Bíblia. Revelar Cristo através da palavra de Deus e mostrar Deus através da pessoa de Cristo. Então, esse é o propósito da Bíblia. E uma das coisas que o pastor colocou em relação a que o homem ele é um ser pensante, e eu até abordei um pouco a respeito de muitas pessoas que nem preocupam em pensar, mas o mais interessante é que, como aqui o pastor mostra aqui, a respeito das perguntas que, através dos mitos, surgiram, por exemplo, como o mundo surgiu, como o homem veio a existir. Então, há essas bifurcações de pensamento a respeito do homem, mas a Bíblia nos mostra que o homem é feito, ele é a imagem e semelhança de Deus. E eu não sei como que os irmãos pensam a respeito da imagem e semelhança de Deus, particularmente na teologia, eu vejo a imagem e semelhança de Deus não em fisionomia. Não quer dizer que Deus tem a nossa aparência, essa aparência física que nós temos. A Bíblia diz que Deus é espírito. E se ele é espírito, nós não sabemos qual a forma que Deus tem. Não sabemos qual o jeito que Deus é. Quando a Bíblia fala que Deus, o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, ele tem o caráter de Deus e ele é um ser que pensa. Ele é um ser que fala, ele é um ser que raciocina, ele é um ser que tem capacidade de decidir o que ele quer. Então, isso é a imagem de Deus no homem. A semelhança é o caráter de Deus no homem. O homem, por isso que quando o homem pecou, ele perdeu aquela imagem de Deus nele. E Cristo veio restaurar. Isso implica que, se nós temos, irmãos, a imagem de Deus em nós, então nós somos um ser inteligente. A nossa alma, que nos capacita a ter intelecto, a pensar, a poder desejar as coisas, é o que nos torna diferentes das demais criações de Deus, dos animais. Então, nós temos essa possibilidade de raciocinar. Então, nós somos obrigados a pensar. Então, de forma alguma, nós podemos deixar de pensar, de fazer perguntas, principalmente na questão bíblica, não perguntar com dúvida do caráter de Deus, mas perguntar para chegar a uma razão do porquê que aquilo foi escrito, do porquê que aquilo está escrito daquela forma, qual era a intenção do autor. Então, esse é o ponto principal das nossas vidas. E essas perguntas que as pessoas na época da filosofia faziam, por eles não raciocinar através do Espírito de Deus como nós temos hoje, eles criaram tantas respostas para os seus tipos de pergunta. E essas respostas nem sempre é verdadeira e nem sempre está de acordo com a Bíblia. E isso trouxe para o meio acadêmico, para as escolas, um conhecimento recheado de coisa errada, através de mitos, que aí o mito tomou uma forma diferente do que era o mito antes da filosofia, simplesmente histórias criadas para tentar negar a existência de Deus. Hoje, é claro que mais para frente nós vamos ver isso, os filósofos mais famosos que existem no mundo hoje são filósofos que negam a existência de Deus, e hoje parece que negar a existência de Deus se tornou sinônimo de conhecimento, de sabedoria, quando nós sabemos que não é, e tais coisas parecidas. O pastor coloca mais aqui, ó. Essa narrativa descreve também a origem do bem, a vontade de Deus, e do mal, a desobediência do homem. E estabelece as bases da ação moral.
Então, ou seja, esses tipos de histórias que eram contadas nessa época, eles se preocupavam em dar resposta para isso, como eu já disse, a origem do mundo, a origem do mal e a origem do bem, questões morais que estariam norteando a vida daquela sociedade que estava ali, de maneira que aquele povo eles teriam em que crer para que eles viessem a ser um povo que não estaria transgredindo algumas leis impostas. Eu creio que os irmãos sabem que até mesmo antes da lei de Moisés ser escrita, os seus códigos civis, já existiam os códigos de Hammurabi. E alguns até falam, alguns judeus, que Moisés tirou os seus pensamentos dos códigos de Hammurabi, mas é claro que nós vemos na Bíblia, que a Bíblia fala que Deus ditou para Moisés e Moisés escreveu aquilo que era de Deus. E os próprios códigos que existiam, os códigos de Hammurabi, era Deus que colocou na consciência dos homens daquela época para que eles não se degloriassem, não se destruíssem entre si, não viesse a se acabar uma população. Porque a Bíblia, Moisés, deixa claro que nós temos a lei da consciência. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, que nós temos a lei da consciência. E quando o homem ele toma rumos tão depravados diante de Deus, Deus acaba entregando o homem ao seu próprio castigo, aquilo que ele tem vontade de fazer. Você vê isso em Romanos capítulo 1, que a Bíblia fala que Deus entregou os homens aos seus próprios desejos, ou seja, Deus permitiu que eles viessem a fazer o que eles bem pensassem. E nós vemos que isso mostra por quê? Por causa da consciência do homem. O homem, a consciência, principalmente nesse período do Velho Testamento, nesse período da filosofia, eles tinham a consciência do que era certo e o que era errado, do que era moral e o que era imoral. Eles tinham essa coisa. Então, eles criaram essas histórias para que aquele povoado que estivesse ali pudesse ter uma boa moral, pudesse entender as coisas. E isso é antes da chegada da filosofia. A filosofia ela veio através dos mitos, de uma maneira mais ampliada, mas até então eram os mitos que narrava as histórias dos antepassados, até chegar naquele novo povoado, aquelas pessoas que cresceram ali, e como o pastor mostra aqui, havia divergência, talvez, de uma cidade para outra, em questão históricas dos seus mitos, e isso criava certos conflitos, como existe até hoje, as próprias igrejas criam conflito em questões de linhas teológicas, de pensamentos, e hoje, principalmente no Brasil, nós não guardamos tanto as histórias de que passou no Brasil, não guardamos isso, mas se você for conversar com uma pessoa bem mais de idade, você vai ver que elas lembram das coisas que eram boas, que elas aprenderam, e traz aquilo com elas. Até na nossa própria época, eu não sei a idade dos irmãos, mas eu creio que quase todo mundo aqui tem mais de 40 anos, nós sabíamos que nós tínhamos respeito pelas pessoas, gostávamos de ouvir as histórias das pessoas, e mesmo que nós sabíamos que muita coisa não tinha base, que era mentira, mas gostávamos de ouvir. E às vezes até reproduzir aquela história para frente, mesmo não crendo, mas reproduzir ela para frente. E hoje em dia nós vivemos numa época onde o conhecimento que a nossa juventude, que as pessoas mais novas, talvez de uns 25 anos para cá, tem é algo completamente diferente, uma falta de respeito muito grande, não tem muita questão moral. Isso eu não estou falando da questão de cristão, porque eu não nasci num lar evangélico, mas a gente tinha um certo princípio. Tinha um certo princípio, um certo, não vou falar temor, um certo medo de determinadas coisas, um respeito pelas pessoas mais velhas. Então, essa questão do mito, ela criava isso no meio do povo. Ela criava um respeito, criava uma questão moral. As pessoas, através dessas histórias que vinham, que eles colhiam das pessoas mais velhas, eles tinham um senso de moral. Ao pastor Mauro, além disso, ela descreve o surgimento de diferentes povos e culturas, estabelece a ideia ideia de povo escolhido. Então, ou seja, essas narrativas, esses mitos, eles estabeleciam, mostravam o surgimento de diferentes povos, diferentes culturas. Como eu falei, cada cultura, cada povo que surgia, aquele povo, aquela geração ia passando, ia modificando a história. Os demais povos que vizinhos tinham uma cultura diferente. Eles tinham as suas histórias, tinham os seus mitos para contar. Como eu já disse, quando eles se encontravam, às vezes tinha conflito de história, porque um contava de um jeito, outro contava de outro. Como eu falei na aula passada, a questão do dilúvio. Havia muitas narrativas a respeito do dilúvio. A mais famosa que nós sabemos é a da Bíblia, conhecida dos cristãos,
os cristãos. Já a de Gilgamesh, ela ganhou força no período do iluminismo para tentar desfazer do que Moisés escreveu, mas nós vemos que não tem respaldo arqueológico, não tem respaldo histórico, porque a filosofia, irmãos, ela não pode partir de um princípio sem história. A filosofia ela é sustentada pela história. Por isso que o pastor, toda a história da filosofia, ela inicia com as crenças e mitos da época, porque a filosofia ela foi baseada nesses mitos que existiam. Eles não poderiam simplesmente filosofar com uma história que não existiu. Mesmo que essa história tomou forma diferente, eles teriam conhecimento de várias histórias e da principal, para que eles pudessem contar essas histórias de maneira correta. Porque a filosofia ela não é nada mais do que histórias bem contadas. Então, isso é filosofia. Se você olha esses dois filósofos que tem no Brasil, os dois mais famosos, que é o Mário Sérgio Cortella e o Leandro Carnal, você vai ver que eles conhecem muito de história, eles narram histórias até do Agostinho de Hipona, que é conhecido como Santo Agostinho, narra a história da Reforma, narra a história dos judeus. Eu já vi o Leandro Carnal dando palestra para judeus e narrando história de judeus, de alguns rabinos famosos, e coisa assim, de uma palestra de filosofia. Por quê? A filosofia é baseada na história e na história real. Agora, quando as pessoas fazem filosofia sem estar baseada em nenhum mito, em nenhuma história, o mito no sentido real, não o mito no sentido pejorativo de hoje, mito no sentido real da época, a sua filosofia vai ser mentirosa. Vamos ver que eles vão estar inventando coisas. E nós vemos, irmão, que muitos mitos, quando a filosofia surgiu muitos mitos no meio da Grécia. Eu creio que todos aqui conhecem os mitos de Hércules, de Prometeu, mitos desses homens da filosofia grega, deuses da filosofia grega, como Hades, Poseidon, Ares, e todos esses deuses que são histórias. História que eles criaram porque perderam o mito na época, perderam as histórias reais que ficavam no meio daquela civilização e começaram a criar histórias para que eles pudessem enganar as pessoas, pudessem contar essas coisas na praça. Então, essas histórias, nós vemos que elas não têm fundamento nenhum na história da filosofia, não têm fundamento nenhum, elas não têm base nos mitos contados pelas civilizações. Quando você vai perguntar a respeito, se você for estudar a respeito da história de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, você vai concluir que não passa de uma história fictícia. É nada mais do que fictício. Mas quando você estuda dentro do padrão bíblico a respeito da Arca de Noé, você vai ver que a arqueologia comprova, você vai ver que os fatos históricos comprovam, você vai ver que existem narrativas que mostram que realmente existiu uma grande inundação na Terra. Além da narração de Noé, vai ter outras narrativas. Então, o dilúvio realmente aconteceu. E nós, particularmente, acreditamos da maneira que Moisés escreveu, e não da maneira que Gilgamesh e outros escreveram. Então, nós vemos que a filosofia tem que estar baseada em um mito histórico verdadeiro, e não simplesmente numa história inventada numa mente fantasiosa, como aconteceu nesses períodos aí, desses homens com essas teorias de deuses e coisas semelhantes. O pastor mostra aqui, ó, o mito de origem serve para dar uma resposta àqueles questionamentos mais fundamentais que nos afligem quando buscamos encontrar um sentido para a nossa própria existência. A origem do mundo e do ser humano, a vida e a morte, o bem e o mal, a saúde e a doença, a guerra e a paz. Essas, irmãos, são as perguntas que as pessoas se fazem. Por que existe o mal? Por que existe guerras? Por que existe doenças? Indiferente do nosso conhecimento teológico, bíblico, que são coisas que saíram devido à desobediência do homem, devido ao pecado, à depravação que o homem traz em si, essas perguntas surgem no campo filosófico. Por que acontecem essas coisas? Essa questão, por exemplo, do mal. Existem teólogos que não conseguem nem defender que não foi Deus que criou o mal, que o conhecimento que Deus tem do mal é porque Deus conhece todas as coisas. E mal para Deus é aquilo que ele determina que é mal. Por exemplo, o homem ele tinha conhecimento teórico do mal. Ele passou a ter conhecimento prático do mal quando ele pecou. E o que era mal? Era Deus ter dito para ele não comer da árvore. Então, aquilo passou a ser mal, porque ele desobedeceu. Então, mal é isso. Aí as pessoas falam, mas não foi Deus que criou o mal, baseado em Isaías 47,
verso 45, versículo 7, que fala que eu crio o mal e eu crio o bem. Só que quando você olha o contexto, o mal ali não é o mal moral, não é o mal moral na vida do homem. Ele está falando do mal, as consequências do pecado. Quando você olha o contexto, está mostrando que Deus criou aquele mal, ou seja, a nação que estava vindo para invadir Israel e destruir o povo de Israel, foi Deus que permitiu. Então, Deus criou aquela situação. Aí o mal ali é no sentido de calamidade, não mal moral. Os irmãos estão entendendo? Não tem a ver com mal moral, tem a ver com calamidades. É a mesma coisa quando acontece conosco. A Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe. Se nós permanecemos na vida de pecado e brincando, nós acabamos colhendo frutos maus. Então, Deus permite isso acontecer porque é a calamidade que Deus permite vir sobre nós. O mal que nós plantamos, não o mal moral. Deus não tem parte com o mal moral. O mal moral é algo do diabo. Foi o diabo que criou o mal moral dentro de si, tentando ser independente de Deus, porque nós não podemos também interpretar o versículo, como muitos falar, que o diabo quis ser igual a Deus. Irmãos, o diabo ele sabia que ele nunca poderia ser igual a Deus. E na mente do próprio homem, quando o diabo falou, olha, você vai ser igual a Deus, ele vai responder, ele vai e completa o versículo dizendo, conhecendo o bem e o mal. Não que o homem seria na essência de Deus, não que o homem seria igual a Deus na sua essência. O homem queria também, da mesma forma que o diabo foi, quando ele fala, eu subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo, ou seja, eu vou viver da minha maneira, eu vou ser independente. Esse seria o ponto principal do pecado do diabo. Ele se ensoberbeceu, e ele quis ser independente, da mesma forma do homem. Quando o diabo falou que o homem teria conhecimento do bem e do mal, e que Deus não queria que eles fossem igual a Deus, ou seja, ser independente. Deus não depende de ninguém, Deus ele é criador, Deus ele é autoexistente, ele é soberano. Então, a tendência que o homem teve foi que ser independente. Por isso o mal veio. O mal moral nasceu ali. Não que Deus, que o mal moral na terra, claro, nasceu ali. Não que Deus criou o mal, foi o homem que escolheu. As pessoas até costumam ilustrar isso do seguinte: o que é trevas? Trevas é ausência de luz. Se nós formos colocar na lógica, principalmente que estamos estudando filosofia, as trevas não existem. As pessoas dizem assim: a treva é a ausência de luz. Por isso você vê que está escuro, porque não tem luz. Então, ou seja, por que o mal existe? Porque o bem, que é Deus, as pessoas se afastam dele. O homem se afastou, o mal entrou na terra. Nós, quando afastamos de Deus, a nossa tendência é fazer o quê? O mal moral. Então, não é que Deus criou o mal, mas essas eram questões da época que existiam. Por isso surgiu as necessidades de resposta filosófica. E boa parte delas sem fundamento algum, e até mesmo outras nem tiveram resposta. Eles filosofaram, filosofou, falou, e não chegou a lugar nenhum, não conseguiu responder o que as pessoas perguntavam. Então, essa questão de doenças, hoje, irmãos, as pessoas questionam muito a respeito de doença, fala se Deus existisse, então, por que existe doença? E nós, como cristãos, mostramos que isso é procedência do pecado, procedência da desobediência do homem. O planeta Terra ficou caído em Adão e veio a sofrer essas coisas. Mas a filosofia quer mostrar de outra forma. Por exemplo, dentro do Espiritismo, eles utilizam muito da filosofia e eles alegam o seguinte, que uma pessoa ele é doente porque é o karma dele. Ele fez alguma coisa muito ruim na vida passada dele, e essa vida que ele está vivendo agora, ele está doente porque talvez ele zombou de alguém doente na vida passada, talvez ele matou alguém doente na vida passada, ele prejudicou alguém doente, ou então ele fez tanta coisa ruim que Deus, que eles acreditam em Deus, permitiu que ele viesse doente para que ele fosse redimido. Isso é uma resposta filosófica. Agora, nós sabemos que a doença vem porque o pecado entrou no mundo, porque o homem era perfeito. O homem não tinha doença, o homem ele tinha um corpo maravilhoso, o corpo dele não era sujeito a doença, não era sujeito a nada. Ele simplesmente vivia com a presença de Deus e vivia para Deus. O pecado entrou e devastou tudo. O homem passou a morrer depois do pecado. Então, a morte trouxe consigo as doenças. O homem ele passou a padecer, ele envelhece, as batidas do seu coração está contada a quantidade que vai bater. Então, ou seja, a partir do quando, não sei se os irmãos sabem, quanto mais nós envelhecemos, o nosso coração bate mais devagar. E a Bíblia fala que, principalmente o servo de Deus, ele morre na velhice. Ele morre na velhice, a não ser que aconteça alguma fatalidade, Deus permite que ele venha morrer, mas biblicamente é na velhice. Fala que os anos do homem foi contado até 70 anos.
E alguém, talvez por ser muito forte, chega a 80, mesmo assim é cancerifado. Então, ou seja, resumindo, o salmista quer dizer que a velhice é que Deus deu para que o homem morresse. Mas, querendo ou não, nós vamos morrer. Se Jesus não voltar até lá, vamos morrer. Então, a consequência de doença é a consequência do pecado. O pecado trouxe isso. Mas as filosofias estão respondendo de outra forma. Como eu disse, o espiritismo é alguém pagando a semeadura da vida anterior dele, e nessa ele veio num corpo débil para pagar, e coisas assim. O budismo vai dar outra explicação, que o budismo também é filosofia pura, mas para nós sabemos que, teologicamente, é um pecado que trouxe o mal, que trouxe as doenças, que trouxe guerras. A filosofia tenta explicar a guerra através de tantas coisas. Se você estuda um pouco a vida de Karl Marx, você vai ver que ele quer tirar primeiro ele implica que Paulo incentivava os homens a viver debaixo de autoridades militares e incentivava a guerra. Paulo nunca falou isso. Paulo simplesmente ensinava que os homens devem obedecer às autoridades e que as autoridades são constituídas por Deus. Então, de forma alguma, nós podemos criticar o político que está no poder, nem que ele seja o pior caráter que existe, mas nós, como servos de Deus, devemos orar. E é isso que o apóstolo Paulo ensinava. E Karl Marx fala que Paulo amava a guerra, que Paulo ele era a favor do Império Romano, ele era a favor da escravidão. Então, ele vem com o pensamento de tentar tirar os homens da escravidão, porque Paulo também ele era a favor de guerra. Quando nós vemos na Reforma, eu não sei se os irmãos já estudaram bem a questão da Reforma, quando Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, as pessoas passaram a ler e falou que Jesus falando que era para trocar as suas enxadas em espada, eles concluíram aqui literal e falaram que Jesus estava permitindo que eles não precisavam mais de ficar debaixo dos seus senhores, e houve uma grande guerra no período dos anabatistas. Os anabatistas eram um povo um pouco ativista na época, segundo o que colhemos da história. O próprio Zwinglio morreu com uma foice na mão, tentando cortar o pescoço de alguém. Então, havia guerra entre os cristãos no período da Reforma. E por quê? O ensinamento errado, a conclusão errada da Bíblia. O próprio Karl Marx aproveitou dessa ocasião, dessa fraqueza da Reforma, para ele poder implantar um pensamento socialista. Veio outro filósofo como Sigmund Freud, conhecido como Floyd, com seus pensamentos de tentar tirar, falar que o homem ele deve maltratar as pessoas mais pobres, e outros pensamentos, como do próprio Nietzsche, que era um outro filósofo, e queria colocar com que o Karl Marx acreditava que os senhores maltratavam os pobres. Já Nietzsche acreditava que os pobres davam prejuízo para os seus senhores. E cada um criou uma maneira de filosofia, e todos eles negaram a existência de Deus. E sabe o pior de tudo? Todos três eram judeus. E com os seus pensamentos filosóficos, trouxeram resposta para o que é guerra, que a guerra é resultado dos cristãos, que foram os cristãos que ajudaram a promover a guerra. Outro tentou dizer que a guerra é resultado da pobreza, que os pobres tentaram tomar o direito dos seus senhores, e foram criando respostas para isso. Nós sabemos que a guerra é nada mais, nada menos do que o pecado que impera na vida do homem, e ele, com sua mente caída, ele deixa com que o diabo aproveite e faz com que há essas capacidades de se guerrear, a falta de humildade, os conflitos e coisas semelhantes. Então, as respostas que a filosofia desses homens sem Deus tenta responder, ou de outras religiões, é simplesmente algo contrário ao que a palavra de Deus determina. A filosofia da época preocupava em trazer resposta de acordo com a cultura deles, de acordo com a cultura, de acordo com o pensamento de uma pessoa sábia da época. Então, eles traziam resposta através daquilo. Ou, nesse período, eles não preocupavam em dar resposta. Tinha coisas que eles sabiam que não tinha resposta. Então, eles preocupavam em dar resposta. O pastor mostra mais aqui que o mito ele é a representação alegórica da realidade, ou seja, essas histórias que eram narradas nesse período, eles narravam através de alegorias. Alegorias são comparações que eles faziam para que eles pudessem transmitir a verdade para as pessoas. Nós até temos na hermenêutica uma linguagem de interpretação, que é a alegoria,
que a Bíblia traz bastante a respeito disso, então eu creio que os irmãos do hermenêuticos, os irmãos sabem o que é alegoria, que é essa representação através de alguma coisa que para expressar uma doutrina ou uma interpretação na época. Então, eles utilizavam disso, das alegorias da época para poder levar o povo ao conhecimento das histórias que eles queriam passar. E o pastor, eles não possuíam intenção de explicar coisas exatas. Esses mitos não tinham preocupação de mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Eles contavam a história, talvez alguém perguntava, mas eles falavam que a história é daquele jeito. Eles não tinham preocupação de mostrar coisas exatas, de narrar que tal coisa é tal coisa exatamente do jeito que estão contando. Tinha coisas que eles sabiam que eram adornos da história. E hoje, essa questão, irmão, de nós preocuparmos em, como eu falei no início, de trazer coisas exatas por causa da ciência, nós acabamos criando heresias com a Bíblia, acabamos fugindo da história bíblica ou da história que veio no período da filosofia e trazemos resposta para as pessoas simplesmente para satisfazer as pessoas. Então, nesse período da filosofia, eles não preocupavam com isso. Eles preocupavam em fazer a narrativa e trazia essas representações para que as pessoas ficassem inteiradas do assunto da época. Pastor, mito é uma ficção que serve de analogia para que se possa compreender a realidade. Então, ou seja, através dessas histórias e dessas aplicações de alegoria, eles faziam com que as pessoas chegassem ao conhecimento da realidade que eles viviam. Então, para isso servia essas histórias contadas de geração a geração. Pastor, mostra mais. O mito utiliza elementos sobrenaturais. Fala, ele se torna útil justamente quando não conseguimos dar uma explicação racional a fatos cotidianos. Ou seja, surge uma pergunta e a pessoa não tem como responder. Daquela época, principalmente, devido à ciência não ser tão avançada, as pessoas não tinham resposta. Aí o pastor coloca um exemplo. Por exemplo, a pessoa fala assim, por que está ventando? Poderia existir essas perguntas na época. Hoje temos resposta por causa da ciência e tudo. Naquela época, o que a resposta seria mais fácil responder? O Deus do vento fez ventar. E naquela época, por exemplo, concernente à guerra, qual que seria a resposta mais fácil em dizer que por que existe guerra? Eles simplesmente dizer que Ares, que é o deus da guerra, está virado com os seres humanos e permitiu que houvesse guerra, porque alguém orou a ele pedindo guerra, pedindo que viesse uma solução para algum problema e tais coisas. Seria a maneira mais fácil de se responder dentro desses mitos filosóficos. Nós sabemos por que venta hoje, além de tudo, sabemos que é a mão de Deus, nós sabemos cientificamente por que venta, de onde vem o vento, nós não sabemos, mas sabemos por que venta. Então, na época, a resposta mais simples que eles davam era isso: o Deus do vento quis que ventasse. Ele soprou, fez qualquer coisa. Eu acredito que os irmãos já viram aquelas figuras dos deuses soprando sobre a terra, inclusive em Roma, nas praças de Roma, no chão, sempre tem lá, esculpido pelos os grandes escultores que tiveram na Itália, ver esses deuses soprando sobre o chão, soprando sobre a terra, e coisas assim. Então, são representações que eles utilizavam, né, para trazer resposta, falando que são os deuses que sopravam ou que fizeram ventar. Ele mostra mais que os mitos também eram maleáveis, que eles podem ser supervalorizados, dependendo se de cada situação ou da intenção de quem que faz a narrativa. Como vai passando de geração em geração, o mito vai se modificando ao longo do tempo e adapta-se a novas situações. Ou seja, o que é maleável? Quer dizer que ele pode mudar. E tem pessoas que têm a facilidade de contar as coisas, que eles colocam paixão naquilo, e aquilo vai se tornando bonito. Então, devido a ele contar, ele conta algo de um jeito, hoje a reação da plateia, ele vai e conta diferente, vai acrescentando coisa, vai ampliando o seu conhecimento, então as coisas vão mudando. E o pastor mostra aqui que de geração em geração ela vai se modificando esses mitos. E, infelizmente, até no período que a filosofia tomou um corpo, esses mitos chegaram muito deturpados. Já aquelas histórias que eram verídicas, elas já não faziam mais parte da filosofia. Como eu disse para os irmãos, pegando novamente o exemplo do dilúvio, por que surgiram muitas histórias do dilúvio?
porque após Moisés escrever a história do dilúvio, possivelmente contado pelos seus antepassados que vieram de Sete, o filho mais velho de Adão, melhor, de Sem, o filho mais velho de Noé, que da onde surgiram os judeus, surgiram os semitas, essas histórias foram narradas da maneira correta. As demais nações narravam da maneira que eles queriam narrar. Então, isso chegou quando Moisés escreveu, as demais pessoas quiseram escrever e escreveram a respeito da história do dilúvio na perspectiva deles. Escreveram a respeito da história da destruição da terra nesse período, na perspectiva dos gregos, na perspectiva dos deuses e coisas semelhantes. Então, isso bifurcou, a história foi contada diferente, até que colocaram no papel, como a história de Gilgamesh. Os irmãos que já ouviram falar de Lilith? Alguém já ouviu falar de Lilith? A suposta primeira esposa de Adão. Ou seja, sim, eu já ouvi falar. Uma das coisas muito interessantes, não sei se é de conhecimento dos irmãos, essa história de Lilith, no meio, não são todos, mas num 60% do povo hispano-cristão, eles acreditam que a história é verdadeira. E essa história é uma história que ela ganhou forma através dos judeus cabala, que eles são muito místicos, então eles acreditam que essa suposta Lilith, ela foi a primeira mulher de Adão, ela recusou ficar sempre no ato sexual por baixo, então houve um problema, ela caçou o rumo dela, e quando Deus fez a outra mulher para Adão, que foi Eva, ela ficou muito irada, veio e para se portar, então os anjos acorrentou ela, lançou no abismo, ela teve relações sexual com Samael, que é o próprio demônio, e é uma história bem fictícia. Quando você lê a história, você vê que é algo muito difícil. E teve demônios com ele, que inclusive um desses demônios era a própria mulher de Caim, que casou com Caim depois, porque por não acompanhar o fato histórico de Gênesis, eles acreditam que só existia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, sobrou Caim. E a Bíblia logo já narra que Caim saiu da presença de Deus e foi para uma terra que não fala que é uma terra distante, fala que é uma terra de Nod, que era o norte do Jardim do Éden. E lá ele conheceu sua mulher. Então eles pegam a palavra conheceu ali, como conheceu. Chegou, foi prazer, meu nome é Caim, e se conheceu. Lá quando fala conheceu, a palavra hebraica é que ele teve relações sexuais com ela. Então, ou seja, ele já saiu da presença de Deus ali na região do Éden com a sua mulher. E a Bíblia deixa claro que Adão teve filhos e filhas. Naquela época, os irmãos casavam com a irmã. Ele deve ter saído ali com a irmã dele, ou sei lá, primo. Um dia eu ouvi um rapaz falando que ele deve ter saído de casar até com a tia dele, mas era impossível. Adão não tinha irmã e nem Eva. Então ele não tinha como ter casado com a tia dele. Ele pode ter casado com a prima, talvez a sobrinha. E lembrando que o povo vivia muito. A Bíblia não narra quantos anos Caim viveu, mas ele viveu muitos anos, que ele teve a capacidade de criar uma cidade, ter filhos e netos. Então, ele viveu muitos anos como os homens viviam naquela época. E essa história de Lilith chega até a falar isso aí, que de um dos demônios que saiu de Samael, que seria o próprio Lúcifer, o próprio diabo, foi a mulher que Caim casou com ela, um demônio. E isso é para nós vermos, irmãos, como toma o rumo de uma história. E isso simplesmente era uma história, só um momento, isso simplesmente era uma história criada na Babilônia, que fazia parte da cultura babilônica, até os babilônicos sabiam que aquilo era um folclore. Ela foi incluída no Talmud como folclore, não como história verídica, e os judeus cabala tornou isso aí no século VII uma história verídica. Começaram a ensinar isso como história verdadeira, causando um prejuízo muito grande no cristianismo da época. A irmã Cristiane ia falar. Paz, a última agora, um profeta aí, ele falou o seguinte, que ele falou que Lilith está no primeiro de Gênesis, quando fala que Deus criou o homem e mulher, então ali está Lilith. E no segundo de Gênesis, aí Deus fez Eva. Sim, é a explicação que a pessoa deu. Realmente é daí que sai a narrativa. Como eu já disse, irmãos, o capítulo 1 de Gênesis ele é o resumo de toda a criação. Como que era a literatura hebraica na época? Somente as paraxá, que são chamados de contos. Ele narrava um fato, resumindo e depois explicava como aconteceu. Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem
a sua imagem e semelhança. Deus fez macho e fêmea. Moisés estava narrando essa história para um povo, uma nação enorme, e aí Moisés simplesmente está mostrando, olha, Deus é quem fez o homem e a mulher. Mas ele não disse que foi no mesmo dia. E no capítulo 2, Deus mostra como ele fez o homem, como fez a mulher, como foi o processo. O capítulo 1 era só um resumo, mostrando, olha, a Eva e Adão foi feito por Deus. Aí no capítulo 2, Deus mostra como fez Adão, depois mostra como fez Eva. Mas o ponto de partida, como a nossa irmã já falou, é esse mesmo. Eles acreditam que no capítulo 1, Deus criou uma mulher do barro, igual a Adão, então por isso ela não aceitou ficar por baixo dele, literalmente, que por baixo ali seria posição de humilhação. Eu não consigo nem entender por que pensaria isso. Então, esse folclore partiu e chegou hoje no meio do povo evangélico, como eles estão tentando encaixar isso na Bíblia como uma história verdadeira. E ainda bem que isso não ganhou força. No Brasil, por exemplo, isso não ganhou força. Quase ninguém nem tem conhecimento dessa história. Mas no mundo hispânico, isso é febre. Eles acreditam piamente que Adão teve uma primeira mulher e que Lilith ela veio a ser condenada. Porque algumas traduções, irmãos, em Isaías 43, versículo 14, ele está profetizando coisas que aconteceriam com Israel, e através de um simbolismo, ele fala de animais que habitariam lá. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, na Septuaginta, ou a Septuaginta, a palavra que é utilizada ali é quenocentauro, a palavra grega mitológica, que dentro da mitologia grega, os irmãos sabem o que é centauro, aquele metade homem, metade cavalo. Esse quinocentauro seria metade mulher e metade égua. Então, é porque eles não tinham uma palavra melhor para traduzir do hebraico. A palavra no hebraico ali, ela dá o sentido de aves noturna, que algumas traduções até traz a palavra aves noturna. Outras traduções traz a palavra coruja, porque coruja é uma ave noturna. Então, o João Ferreira de Almeida, na Corrigida, traz a palavra coruja. A Bíblia atualizada traz a palavra fantasma. Por que a palavra fantasma? Na crença judaica, quando eles passavam perto de tocos de árvores, que eram esses tocos que eram oco, as corujas moravam ali. Então, as corujas ficavam fazendo barulho à noite, e eles acreditavam que existiam espíritos ali. E a tendência do tradutor da Bíblia, do profeta Isaías, era mostrar que todos os tipos de aves imundas estariam habitando em Jerusalém, no sentido espiritual, após a destruição de Jerusalém, quando eles fossem levados cativo para a Babilônia. Era tudo no sentido espiritual. Só que existia uma tradução, que inclusive eu tenho no aplicativo do meu telefone, eu não sei qual tradução é essa, que eu só tenho no aplicativo, que traz a palavra Lilith. E por trazer a palavra Lilith, que é uma tradução muito antiga, surgiu esse suposto folclore de Lilith, que ganhou força e está permeando no meio do povo. Quem não conhece Bíblia ou que não quer aceitar a Bíblia e que gosta dessas coisas místicas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esses negócios de coisas místicas na Bíblia. O povo quer mistificar muita coisa na Bíblia. É inventar o que Jesus estava escrevendo na areia quando levaram a mulher supostamente pega em adultério. A Bíblia não fala o que Jesus estava escrevendo. As pessoas querem falar o que ele estava escrevendo. Quer falar que aquele anjo que estava ali no poço de Betesda, aquilo era um demônio. Outros falam que o anjo não existiu, outros falam que era demônio, falam que era coisa pagã. E tantas coisas. O que a Bíblia fala é o que ela fala. Nós não precisamos de inventar coisas. Lilith só está citada aí por uma tradução que alguém fez errada da palavra. Então, a palavra nunca daria a palavra Lilith. Foi traduções que vieram depois, tiradas da Septuaginta, e acreditando simplesmente numa mitologia. E isso causa problema da igreja, quando nós não temos conhecimento, às vezes, um pouco da língua original da Bíblia, quando não preocupamos em estudar e pesquisar a fundo para entendermos melhor aquela passagem. Então, causamos prejuízo, né, na igreja, causamos prejuízo no conhecimento do povo, e isso traz problema. Então, mitos é um problema quando ele é passado de história a história, por ele ser maleável, ele pode passar e chegar num determinado local sem ser mito, sem ser uma história que não fechou questão, pode chegar como verdade,
como chegou essa história de Lilith como verdade pela questão que os judeus cabala no século VII passaram a acreditar que era verdade. Quantos aqui já ouviram falar daquele livro Código da Bíblia? Fala assim, Cabão. Código da Bíblia, os irmãos não ouviram falar? Esse livro Código da Bíblia, ele é um livro que a Casa Publicadora da Assembleia de Deus até comprou a edição desse livro, não sei para quê, mas comprou. E esse livro ele foi escrito por alguns judeus matemáticos, porém não cristãos, que escreveram esse livro baseado em códigos matemáticos, fazendo códigos ali com somas, chegaram à conclusão de algumas profecias que existiam no Pentateuco, os 5 livros de Moisés, através de algumas acrósticas que você pega. Os irmãos sabem o que é acróstico, sim? Quando você coloca uma palavra vertical ou horizontal e cria frases com essa palavra. E, através dessas acrósticas, eles chegaram a algumas conclusões de supostas profecias. Só que as coisas só foram narradas depois que aconteceu. Por exemplo, Isaías falou que o rei Ciro ia assinar um decreto que liberaria o povo de Israel do cativeiro. 150 anos antes de Ciro nascer. Quando deu a época certa, Ciro assinou o decreto. Ele disse que Jesus iria nascer de uma virgem. Passou 700 anos, Jesus nasceu. Agora, eu escrever uma profecia depois que ela aconteceu é muito fácil. Então, os códigos matemáticos é só depois que aconteceram. Por exemplo, as Torres Gêmeas, a morte do Saddam Hussein, tudo depois que aconteceu. Agora, a minha pergunta é, Jesus utilizava a Bíblia do Velho Testamento, como Paulo, quando nós temos que entender que o que era a Bíblia no período do Novo Testamento para os cristãos do Novo Testamento? A Bíblia era o Velho Testamento. Já com mais para frente, quando Paulo começou a escrever, Pedro teve os escritos de Paulo no mesmo patamar de inspiração como o Velho Testamento. Mas as escrituras utilizadas por Cristo eram o Velho Testamento. Agora vamos lá. Cristo e Paulo, que foram os mais extraordinários no período do Velho Testamento. Se eles não viram esses códigos, como que os homens, irmão, que nem crentes são, viram esses códigos? Como que esses códigos passaram desapercebidos nos olhos de Paulo, que foi o maior intérprete da lei, passaram desapercebidos nos olhos de Cristo, que ele nem tocou nesse assunto? Agora, por quê? São mitos que vai sendo contado e acaba tornando verdade, porque as pessoas não têm cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, com essa questão de mistificar a coisa da Bíblia. Não é mitificar, é mistificar. É querer colocar coisas espirituais demais na Bíblia, quando a Bíblia não tem isso. A Bíblia, irmãos, ela é um livro que conta a história de um povo. Ela narra a história de um povo, mostrando o poder de Deus através dessa história. E com profecias que se cumpriram em uma pessoa que veio para salvar o mundo. E narra no Novo Testamento os cumprimentos dessa profecia, o nascimento da igreja e a ampliação dessa igreja através de doutrinas que são doutrinas éticas e morais. E a consumação de todas as coisas com o Apocalipse, mostrando a vitória da igreja. Então, nós não precisamos de mistificar a Bíblia, querer espiritualizar coisas que a Bíblia é simplesmente narrando história, querer falar que Adão teve uma primeira mulher, que esses códigos da Bíblia são verdade, que está ali entrelaçados na Bíblia, que já havia narrado que as 2 torres gêmeas iam cair. Igual eles pegam todas as notas e dobram elas, não sei como que eles fazem aquilo, e parece estar os desenhos das torres gêmeas, pegando fogo e coisa e tal. Bom, nós não podemos mistificar as coisas, nós temos que ser pessoas sensatas, pessoas que creem em Deus, mas, porém, com a mente aberta, sabendo que tudo que Deus falou vai se cumprir, mas não podemos inventar coisas que a Bíblia não fala. E isso se chama mistificar, criar coisas místicas com a palavra de Deus. E essa questão de livro, se algum dia você ouvir falar, ouvir alguma pregação, fica sabendo, é coisas místicas dos judeus cabala que são místicos. Então, as histórias, irmão, através de passar de uma geração para outra, elas podem sofrer algumas modificações e algumas adaptações. E isso pode causar prejuízo se a pessoa adaptar demais ou não. Por isso, como eu já disse, irmão, que houve a necessidade da chegada da filosofia com homens corretos, homens sérios, com a história da filosofia. Isso aqui está só mostrando
que a filosofia ela iniciou-se com essas narrativas, com esses mitos. O mito foi o princípio da filosofia. Mais para frente, na página número 7, o pastor fala que o mito envolve uma carga muito grande de subjetividade, ou seja, agrega valores. Essas histórias agregam valores. Fala assim, ó, todo mito tem um tem um autor que contou a história pela primeira vez. Ou seja, ele contou a história pela primeira vez. Ele se inventou da mente dele, ou se foi algo que ele colheu mesmo da civilização mais antiga, depende. Talvez ele colheu da civilização mais antiga, ele narrou. Então, tem o primeiro autor. Aí ele mostra mais, contado novamente por outra pessoa, essa história pode ganhar novas nuances, ou seja, ele pode acrescentar valores, ou ele pode diminuir valores, ele pode modificar coisas na história. Então, o mito está sujeito a isso, a subjetividade, ou seja, a ter acréscimo de valores nele. Fala também, fala assim, ó, embora envolva uma grande dose de subjetividade, o mito é sempre um fenômeno cultural. Trata-se de uma narrativa de domínio público e funciona como uma representação da verdade que é aceita. Ou seja, é algo daquela cultura, é algo daquele povo. Por isso que eu disse que a filosofia ela tem que ser baseada na história. Ninguém pode fazer filosofia se ela não tem um fundo histórico. Então, ou seja, esses mitos eles eram um fenômeno de uma cultura. Mesmo que fosse contado, até exagerado, mas era algo que aquele povo cria naquilo ali. Era algo que alguém disse que aconteceu. E, por exemplo, todos aqui conhecem Varginha, em Minas Gerais, que as pessoas juram piamente que existem pessoas vivas até hoje lá que viram ETs. De esquina em esquina tem um formato de um ET diferente, maquetes de disco voador e tantas coisas. E lá, para eles, é normal um ET passear para a rua fora. Então, são narrativas, se você colher narrativas das pessoas mais antigas, você vai ver que as narrativas sofrem. E boa parte não viram o mesmo ET, viram diferente. Eu já vi várias reportagens a respeito disso. Então, nós vemos narrativa diferente. Isso é só para os irmãos entender de algo que está mais perto de nós, do que nós estamos falando aqui de um período bem antigo, essa questão dos mitos. Então, ou seja, eles sofriam na questão cultural, algo de domínio público, e funcionava como uma representação da verdade que aquele povo aceitava. Eles aceitavam aquilo. Como eu já disse da cidade de Varginha, o povo aceita aquilo ali. Aquilo ninguém nunca vai conseguir mudar, que eles acreditam piamente que ETs andaram ali. Então, talvez, não sei se alguém anda vendo novamente, mas eles acreditam que aquilo aconteceu. Esse fenômeno cultural, que é a questão do mito, é algo que o povo acreditava na época. Ele era aceito daquela forma. Por isso, as pessoas eles passavam de cultura em cultura aquela história. Aí o pastor mostra mais no final assim, ó, a aceitação geral do mito, sem questionamento, serve como um elemento que reforça a unidade do povo. Ou seja, as pessoas ouviam e não questionavam. Eles ouviam a história com prazer. Mesmo se eles não acreditassem em tudo, como eu já disse que nós já ouvimos várias histórias que nós não questionávamos, nós não acreditávamos em tudo, mas não questionava as pessoas anciãs que estavam nos contando. Às vezes nós vimos que tinha algumas coisas absurdas, tinha um fundo de verdade, mas tinha muita coisa absurda. Mas nós ouvíamos aquilo tranquilo, até reproduzir aquela história novamente para outras pessoas que não ouviram, com as mesmas coisas que nós não acreditamos que ele contou, nós reproduzimos. Só que nessa questão do mito, nesse período aqui, antes da filosofia, as pessoas eles abraçavam aquilo, eles aceitavam aquela história. Por isso, eles reproduziam aquela história para as pessoas que viriam, para a nova geração que estava chegando. Então, isso era algo de um fenômeno, de uma cultura. Aquela cultura, eles preocupavam em passar isso adiante, em contar essa história. O pastor mostra, mas além disso, o mito possui vários mecanismos. O principal é a educação. Como eu já disse, como era passado de geração em geração, era algo didático, e tinha preocupação de trazer uma educação para as pessoas. Como eu falei no início, nós tínhamos essa preocupação antigamente com as pessoas mais velhas, essa preocupação de respeitar as pessoas mais velhas, de ter medo de fazer uma coisa errada,
perto de alguém que era mais velho do que nós, porque, primeiro, nós sentimos vergonha, ficávamos com a cara queimando e já sabia que ele iria contar também para os nossos pais. E quando eles contavam, realmente os pais. Hoje em dia, se você vai lá contar algo errado de um filho de alguém, talvez a mãe vai te falar: você não tem nada a ver com a vida do meu filho, vai cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus filhos. Naquela época, o chicote estralava, a gente chegava em casa sem saber de nada e chegava apanhando, porque o vizinho viu que nós fazíamos alguma coisa errada e contou, e a palavra dele tinha valor, porque era algo moral. Então, isso era algo que trazia educação. Esse tipo de cultura, dessas questões míticas, trazia essa educação para o povo. O pastor mostra que, para garantir que os mitos não se percam com o passar do tempo, eles não são incorporados na formação das novas gerações. Assim, as crianças precisam conviver desde pequeno com as narrativas. Ou seja, para que ela não se perdesse, deveria ser desde criança. Como eu já disse, como aconteceu conosco. Nós vivíamos para as pessoas ouvindo. E se isso era a cultura do povo oriental. Nós vemos que, quando você lê o livro de Jó, você vê Jó contando que as pessoas iam na praça ouvir ele contar uma história, ouvir ele contar sobre a grandeza de Deus. Você vai no livro de Ezequiel, ele fala que os anciãos, que eram pessoas maduras, eles iam para a praça para poder falar dos feitos de Deus para as pessoas. Como que os feitos de Deus eram transmitidos? Através dos anciãos, através das pessoas mais velhas. Como eu falei aqui, mas as pessoas mais velhas, eles sempre andavam com um cajado que estava escrito ali muitas coisas das histórias deles, que às vezes Deus não permitiu estar na Bíblia, mas estava narrado. E nós vemos que existiam livros na época que eram livros que narravam as tradições da época. Não sabemos que livro é esse, o livro das guerras, mas possivelmente era um livro que compunha as guerras que existiu no período de Moisés, antes de Moisés, as guerras que não estão na Bíblia, guerra que pode ter existido no período do Egito. Sabemos também do livro do Justo, não sabemos que livro é esse, o que ele compõe, mas é um livro que era um livro de tradição da época, sem contar as crônicas que existiam, que os reis escreviam. Nós vemos que a razão que o rei Assuero, ele perdeu o sono e foi ler as crônicas, ele chegou ao conhecimento das suas crônicas que o judeu Mardoqueu havia denunciado 2 homens que queriam matá-lo. Então, eles tinham esse hábito de escrever as coisas, de escrever para narrar para gerações futuras. E o pastor mostra aqui que as histórias não se perdiam porque era narrada desde quando a geração nova ainda era criança. Então, eles tinham essa preocupação de pegar as crianças e contar esses fatos para elas, de maneira que não se perdiam. Hoje é bem dificultoso, com o avanço da tecnologia, a chegada da internet, quase ninguém tem nem tempo para contar nada para ninguém. Os filhos talvez não tenham interesse, se nós não educarmos desde novo, que eles têm interesse de sentar numa sala conosco para ouvir uma história bíblica, para ouvir um conto bíblico, um feito que Deus fez através da sua vida, na igreja que você congrega, eles vão sempre estar pendurados no telefone, no iPad, no computador, envolvido com videogame. E, às vezes, nós aceitamos isso porque estamos ocupados demais e esquecemos de cuidar dessa geração que está vindo. E, quando eu falo em mão de geração, nós vemos o livro de Deuteronômio narra que Moisés morreu e Josué assumiu o lugar dele. Aí, no final do livro o livro de Josué mostra a morte de Josué e ela é repetida em Juízes. Quando você lê o capítulo 1 de Juízes, a Bíblia fala assim, que o povo de Israel obedeceu ao Senhor todos os dias de Josué. Aí, mais embaixo, fala assim, todos os dias dos anciãos, eles também obedeceram ao Senhor. Mas quando todos os anciãos da época de Josué morreram, eles se desviaram do Senhor. Aí a Bíblia fala assim, e a geração que veio depois não conhecia ao Senhor. É só você ler no capítulo 2 do livro de Juízes. Fala que aquela geração que veio depois da geração que morreu no deserto, da geração, melhor, que nasceu no deserto, e que entrou na terra prometida com Josué, que morreram, a geração que veio depois já não conhecia mais a Deus. Não conhecia por quê? Eles não tinham conhecimento dos feitos de Deus, porque não passou de geração em geração. E a preocupação que esse povo, na época dessa questão mítica, tinha, era de contar os feitos desde criança. Desde criança, eles contavam para que não se perdesse, não sofresse alteração. Então, eles já ficariam familiarizados com aquela história. O pastor fala assim,
O conhecimento dos mitos e a capacidade de narrá-las de forma completa e detalhada passa a constituir um dos sinais de refinamento cultural. Ou seja, a reprodução daquela história para gerações que vinham tornava as pessoas mais obedientes, mais finas, as pessoas com mais conhecimento, porque vem passando de uma geração para outra, sem sofrer acréscimo, sem sofrer mudanças, porque quando se passou quando criança. E como nós falamos no início, ela sofre quando uma pessoa passa de uma cultura para outra. Mas quando está sempre dentro daquela cultura, passando desde criança, ela vai sempre permanecer a mesma e trazendo um refinamento, ou seja, trazendo pessoas mais educadas, trazendo pessoas mais inteiradas do assunto, pessoas que estão mais dispostas a conhecer mais. O pastor mostra mais assim, mas só a educação não é suficiente. Segundo o mecanismo de uma imposição social, é a religião. Ou seja, o pastor quer mostrar que só essas histórias narradas para a educação talvez não era suficiente. Ele fala que ele se preocupava em trazer também uma imposição social e religiosa sobre o povo, mostrando questões éticas, morais e espirituais para aquela geração. Como eu já disse, irmãos, nós sabemos que até antes da Bíblia existir, a lei da consciência é o que determinava para o homem o que era certo e o que era errado, a vontade de servir a Deus ou não. Nós não sabemos de que maneira era, mas a Bíblia fala que Deus deu os seus preceitos a Abraão. E Abraão não tinha Bíblia escrita quando ele viveu, mas ele foi um homem que nós não sabemos de que maneira Deus o chamou na terra de Ur dos Caldeus. Deus o chamou lá. E Josué narra que Abraão ele era idólatra, ele juntamente com seu pai e toda a sua família eram pagãos, faziam culto pagãos, que veio com a queda de todos os semitas ali na Torre de Babel. Quando você lê o registro da Torre de Babel, você vê que toda a terra envolveu naquela questão ali de soberba da construção da Torre de Babel, a ponto que Deus confundiu a língua dos homens, os homens espalharam. Então, Abraão ele trazia ainda aqueles resquícios da Torre de Babel, ele com sua família. E a Bíblia, nós não sabemos como que Deus apareceu a Abraão, se foi em sonhos, se Deus falou com ele audivelmente, mas Deus apareceu a Abraão e chamou Abraão. E tirou ele da idolatria. E Josué mostra isso, que Deus arrancou ele de meio idolatria. E Moisés preocupou em narrar isso para nós, para que nós entendamos que dali nasceu uma cultura. Dali veio uma cultura através de Abraão. E essa cultura foi passada de uma geração para outra. Todas as vezes que você lê a história do Velho Testamento, você vê que eles tinham essa preocupação com os ensinamentos, com a questão do que foi ensinado para eles. E como eu disse, eu não sei como, mas a Bíblia fala que Abraão ele tinha uns preceitos de Deus sobre ele. Possivelmente, na comunhão que ele tinha com Deus, Deus narrava para ele as coisas, do que era certo e o que era errado, daquilo que era bom e o que não era. Então, ele tinha os preceitos de Deus. E a lei da consciência é o que nos faz ser pessoas que achegam-se mais perto de Deus ou distanciamos de Deus. A nossa consciência é aquilo que nos aproxima de Deus, que faz com que nós venhamos ter a dependência de uma entidade superior sobre nossas vidas. Infelizmente, quando o homem não submete à voz do Espírito Santo, ele vai buscar em outros lugares. Ele vai tentar preencher aquele espaço em outro lugar. E o pastor mostra aqui que essa questão de impor na sociedade, essa questão moral, ética e religiosa, era para trazer para o povo um aperfeiçoamento na presença de Deus, um aperfeiçoamento no conhecimento e ter um bom caráter, porque a ética e a moral servem para isso, porque nós venhamos a ter um bom caráter. Então, a sociedade ela tem que ter isso. E essa era a preocupação dessas questões míticas, em transmitir essas histórias, transmitir essas narrativas, para que eles viessem a ter um bom caráter, vivessem bem em sociedade, tivesse ali uma religião, não no sentido pejorativo. Hoje, religião tomou um sentido pejorativo, mas a palavra religião ela tem um sentido de aproximar o homem de Deus. Essa seria a palavra certa, que vem do latim, que é religare, é aproximar o homem de Deus. Então, essa questão dos mitos narrados tinha esse intuito de aproximar o homem de Deus, aproximar. Eu estou falando da questão das pessoas evangélicas, claro, das pessoas cristãs nesse período.
Eles têm essa preocupação de aproximar o homem de Deus. Por isso que, quando Deus deu o Pentateuco, ou seja, as leis de Moisés, nós vamos ver que ela é dividida em lei moral, leis civis e leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais eram as leis de culto, as leis civis eram as leis para a sociedade, mostrando a maneira que se deveriam viver em sociedade, e a lei moral era a lei que mostrava a maneira que o homem serviria a Deus e o seu próximo. Era a maneira de estar mais próximo de Deus e estar mais próximo das pessoas que lhe rodeavam. Se você observar, os 5 primeiros mandamentos, ele narra da vida do homem com Deus, é claro que os 4 primeiros, o 5º mandamento, ele mostra um dia de descanso para que o homem tirasse para Deus, e os outros 5 mandamentos narram como que o homem viveria em sociedade. Então, nós vemos que era uma lei moral, uma lei civil e uma lei cerimonial. E esses padrões que foram passados de geração a geração do povo de Israel mostra que, é claro que muitos deles tomaram vários rumos contrários por várias vezes que a Bíblia narra, mas sempre tinha ali um remanescente que servia a Deus, um remanescente que preocupava em estar debaixo dessas leis. E nesse período, o pastor mostra aqui, é comum encontrarmos nas sociedades mais antigas a função de explicação dos fenômenos da realidade associada à função religiosa. Isso faz sentido na medida em que ambas fazem referência a elementos sobrenaturais. Assim, traça os limites entre mitologia e religião. Entre mitologia e religião pode ser uma tarefa difícil ou mesmo impossível. Ou seja, essa questão na sociedade, eles narravam as histórias, preocupavam em fazer com que a pessoa tivesse uma formação de um bom caráter e, ao mesmo tempo, levar essas pessoas a ter uma religião. Porém, poderia causar, como o pastor gosta aqui, alguns conflitos dependendo da religião, e quanto mais na religião que nós, do cristianismo, e na época que não era o cristianismo, era uma religião baseada na lei moral e da questão dos judeus baseado na lei judaica, um culto judaico, os cristãos, o judaísmo. Então, essa questão da religião e dos mitos poderia gerar um certo conflito. Por falta de resposta, o pastor demonstra em que ambas fazem referência a elementos sobrenaturais. Essas questões sobrenaturais poderiam criar alguns problemas, porque dentro da religião, eles estariam dando a resposta que Deus é quem fez. Mas talvez numa questão mítica da época, através de mitos, poderia falar, como eu disse no início, que o vento é simplesmente porque o Deus do vento soprou. Então, poderia criar esses certos conflitos, devido às narrativas da história. E, a partir do momento que houvesse uma religião e ela viesse a uma religião que está próximo de Deus, eles entenderiam que é Deus que governa todas as coisas. Então, o vento é dado por Deus, as guerras são permissões de Deus pelo pecado do homem, então poderia gerar um certo conflito. E o pastor até mostra aqui que assim traça os limites entre mitologia e religião, que pode ser uma tarefa difícil ou mesmo impossível. Esses limites entre eles. Aí fala, um terceiro mecanismo de imposição de mito é o poder político. A maioria das civilizações, o poder político surge e desenvolve intimamente associado ao poder religioso. E essa é uma realidade, irmãos, que inclusive na antiguidade, se nós olharmos, Estado e povo de Deus era uma coisa só. Por exemplo, o rei, ele era o governante do Estado e que também guiava o povo de Deus. Você pode observar que sempre o rei era quem estava dirigindo o povo de Deus e o sacerdote era o homem que conduzia as petições da sociedade até Deus. E o profeta, ele era o homem do último momento. Quando o rei falhava e o sacerdote falhava, surgia a figura do profeta para repreender tanto um quanto o outro e o povo de Deus para que voltasse aos caminhos do Senhor. Só que essa questão de Estado e igreja veterotestamentária fosse uma coisa só, isso criou também, no meio da sociedade da época, essa questão de poder e política surgindo da questão da religião. E, infelizmente, irmão, quando nós estudamos a história, já que estamos falando de história e filosofia,
Se você observar no período que o fim da era apostólica, morreu todos os apóstolos, veio os pais da igreja, os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais grego, e vieram até o período ali de Constantino, após Constantino ter convertido, e com o intuito de acabar com as perseguições da igreja e coisas semelhantes, ele coloca a religião da época como sendo a religião do Estado. Ali ainda não foi o surgimento da Igreja Católica, a Católica Apostólica Romana, que até então sempre foi Igreja Católica. Para quem não sabe, desde a época dos apóstolos, sempre foi Igreja Católica. A palavra católica é uma palavra latina que quer dizer universal. Então, ou seja, a morte dos apóstolos, a Igreja primitiva é a Igreja Católica. Quando os católicos falam isso, eles não estão de todo errado. Realmente, a Igreja Católica é a primeira igreja, a igreja primitiva. Porém, essa igreja católica que tem hoje é uma igreja católica muito bifurcada, tomou outros rumos, colocou muita heresia e tais coisas. Mas até o século VI, a igreja católica ela tinha um padrão bom de espiritualidade. Então, com a cessão do bispo de Roma, galgando para si o título de papa, e com a união do Estado com a igreja, fez com que o próprio papa tivesse mais poder do que o imperador. Então, sempre houve esse problema de política, poder e saindo da igreja, tentando tirar da igreja. Não precisamos nem falar disso hoje, que hoje ficaria até mais triste. Eu nem gosto de envolver esse negócio de política, que o que eu vejo hoje é muito vergonhoso. Que o pessoal, principalmente o pessoal crente, eles vê a política como algo para benefício próprio, e a política tem que ser algo para beneficiar, seja Estado, país, uma cidade, não para o benefício de igreja. De forma alguma pode ser isso. Mas essa parte eu não quero falar, que eu não quero falar de política. Mas essa questão, irmão, na época, essa questão do mito, ela influenciava nessa questão política para que o povo viesse ter esse poder através da própria religião. Eu só peguei o exemplo da igreja da igreja primitiva, do povo de Israel, que, como o nosso ponto de partida é a Bíblia, você vai observar que sempre existia um líder político. Os juízes eram um líder político. Os reis eram um líder político. Quando Jerusalém foi ser reconstruída, quem que foi lá? Reconstruir um muro para ser um líder político, Neemias para ser um líder espiritual, Esdra, que era da tribo de Levi. Esdra preocupou com a alma do povo, ensinar a Bíblia, e Neemias preocupou em incentivar o povo a reconstruir a cidade e os muros, porque ele era um líder político, ele era da tribo de Judá. Então, como ele era da tribo de Judá, talvez da família de Davi, ele teve essa preocupação. E essa preocupação espiritual. Então, sempre houve essa união no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, como a religião surgiu dos judeus, o império que dominava o mundo era o Império Gentil, que era o Império Romano, eles nunca preocupou, naquele período da Igreja Primitiva, da união do Estado com a Igreja. Isso veio a existir, como eu já disse, no início do século VI, houve essa união do Estado com a Igreja. E isso trouxe só prejuízo para a Igreja nesse período, para a Igreja de Cristo só houve prejuízo, mas nesse período aqui que o pastor mostrou, ele fala o seguinte: na maioria da civilização, o poder político surge e se desenvolve intimamente associado ao poder religioso. Outro exemplo, os irmãos já repararam que quase toda cidadezinha pequena, o centro da cidade tem uma igreja católica pintada toda de branco. E uma das coisas interessantes, hoje ficou um pouco meio complicado, mas antigamente os padres, ele era a pessoa mais influente da cidade. Era a pessoa que mais era procurada na cidade, o mais influente da cidade era o padre. E até os filmes que nós vemos em Hollywood, esses filmes antigos, eles iniciam sempre inicia com a igreja ali no meio daquele velho oeste, no meio do lugar do nada, é uma igrejinha branca. Por quê? Sempre existiu isso, a união do poder político com a igreja, é onde ganha força para que possa, se claro, se todos os dois poderes estiver debaixo da mão de Deus, vai ganhar força para mudar uma sociedade. Mas se tiver corrompido, vai acontecer como já aconteceu com muitas igrejas, com a própria Igreja Católica e daí por diante. Então, o pastor mostra isso, que esses mitos ele ganha poder político através da religião existente na época. Fala, o poder político se encarrega de
estabelecer normas que obriguem a aceitação de certas versões de um mito em detrimento de outras versões de outro mito. Ou seja, esse poder, ou, digamos, o líder político da cidade, ou, sei lá, do povoado, ele impõe essas coisas de maneira que as pessoas passam a acreditar. Então, aí vai começando a tomar um rumo contrário aos mitos, porque passa a ser imposição, já não é mais prazeroso, como era contado de geração em geração. Então, ele passa a impor aqueles mitos em detrimento aos mitos, talvez, mais antigos, ou de outra cidade vizinha, de outro povoado vizinho, que veio a contar os mitos deles, essas histórias deles. Então, passa a ser uma imposição de acordo com o líder político de determinado lugar. Falta 13 minutos para as 10. Os irmãos todos pegaram essa apostila? Os irmãos estão em apostila, irmão? Porque, na verdade, a minha apostila nem chegou. Eu tive que imprimir umas folhas para poder dar aula. Porque nós vamos, os exercícios, vamos ver se corrigimos parte dos exercícios. Deixa eu ter que pegar em PDF, porque, como eu não tenho. Como que estão os exercícios, irmão? Só para poder, antes aqui de concluir, porque para mim poder passar para os irmãos qual os exercícios que vai ser, que é para os irmãos fazer, deixa eu achar aqui. Sim. Porque nós vamos ter que fazer os exercícios para corrigir. Como eu falei na aula passada, nós não vamos ter prova, vamos ter um trabalho. Temos aí 9 páginas de exercício do final da apostila. 9 páginas. Uhum. Deixa eu achar aqui como que está aqui, para poder passar para os irmãos. Porque tem... A primeira página seria essa página de avaliação do grego, seria isso? Atividades de autoavaliação. Seria essa a primeira página do exercício? Não. Trabalho de história da filosofia. São os exercícios de trabalho aqui. Então seria do trabalho para baixo, trabalho de filosofia. Isso, exato. Porque eu imagino que né? Porque tem até separados aqui, de 1 a 9 páginas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar minha apostila chegar para me ver melhor e perguntar ao pastor como que aqui funciona. E na próxima aula nós damos uma adiantada e olhamos um pouco a respeito do exercício. Se os irmãos quiserem ir respondendo, já fazendo, adiantando a sua vida, você pode fazer, que na próxima aula, de repente, nós até corrigimos alguma coisa. Porque aqui está muito ruim para me olhar no telefone, meu iPad está carregando lá longe e eu não quero, senão eu teria que fechar a tela do computador para ver. Então, na próxima aula nós olhamos a respeito disso e finalizamos, corrigimos exercício, alguma coisa assim, para poder adiantar nossa vida, porque nós temos pouco tempo para entregar esse trabalho. Não sei se os irmãos sabem que o pastor disse que vai ser só até, eu acho que em dezembro ou em novembro, eu tenho que pesquisar com o direito, que é a data para entregar o trabalho. Pelo menos no curso do médio em teologia é até dezembro. Que ele aqui está escrito aqui, ó, entrega máxima na segunda-feira, 12 de outubro. Isso, então, de outubro? Não, que outubro nós já estamos. Dezembro, desculpa, dezembro. Cabeça. Isso, dia 12 de dezembro. Então, é melhor adiantando para que nós não venhamos a ter problema com isso. E o pastor disse que não vai aceitar prolongação, como ele já fez em outros exercícios e as pessoas de outros trabalhos. E eu acho que tem trabalho que está devendo até hoje para eles, deve ter uns 3, 4 meses. Então, por isso que ele falou que não, que ele prefere que as pessoas entreguem. Então, nós vamos ter esse resto de mês e o mês de novembro todo. Por isso que eu estou dizendo, se você puder adiantar a sua vida já fazendo esses exercícios, seria melhor para você, ou adiantando o seu trabalho. Então, irmãos, nós paramos aqui
essa questão política. Na próxima aula nós damos continuidade. E como eu falei com os irmãos, infelizmente, isso aqui é uma matéria muito técnica, é muita leitura, é contar história e é o que temos que passar, porque é através da história que nós aprendemos as coisas e não ficamos enganados. Então, os irmãos lê mais a apostila em casa, porque, se os irmãos repararam, eu não fico lendo todo o conteúdo, eu pego só as partes principais que o pastor quer passar para poder transmitir para os irmãos. Então, se os irmãos lêem a apostila em casa, e outra coisa, irmão, se os irmãos quiserem participar da aula, fazem assim com a mão, que às vezes eu estou falando muito, então os irmãos participam da aula, pedem para poder falar, fala alguma coisa também, que aí ajuda bastante, ajuda a complementar a aula. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Agradecer a Deus por mais uma aula. Alguém tem alguma pergunta falando isso? Pergunta a respeito da filosofia, da história, dos mitos. O trabalho está onde? Na apostila? Está na apostila, sim, no final da apostila. Ok. O trabalho está no final da apostila. Que o pastor falou que vai trabalhar assim, vai ser uma matéria-prova e uma matéria-trabalho, porque já estamos no bacharel e a outra turma está no médio em teologia, então é para que se desenvolva mais. E dizer ele que ainda vai refrescar para o básico, mas o médio, o bacharel, ele não vai refrescar, não. Os irmãos vão ter que suar um pouco a camisa para poder fazer trabalhos e provas. Bem, mais alguma pergunta? Mas falando a respeito dos mitos hoje em dia, a televisão ajuda muito nessa parte, né? Ajuda. Porque você vê uma história daquela de Varginha lá, eles pegam aquilo ali, a televisão hoje, eles pegam aquilo ali, eles fazem um documentário em cima daquele ali, eles fazem uma maquiagem tão grande naquele ali, que eles espalham para o mundo inteiro em línguas diferentes. Isso. Então, o cara está lá no outro país, lá no outro, não tem nada a ver com o Brasil, ele não tem muita noção do Brasil, ele pega um documentário daquele ali, ele acaba vendo aquilo ali, acreditando na maioria daquilo ali que é falado, né? Então, a televisão hoje espalha muito, como a gente vê aquilo lá do Brasil, o mundo inteiro, eu vejo, assisto muito aí esses documentários às vezes aí, eles pegam os fatos aí que acontecem nos outros países aí, eles vão maquiando em cima daquele ali, que acaba quase que força você a acreditar naquelas coisas. Tiago, é verdade. Como eu estou falando, hoje a questão do mito tomou um sentido muito pejorativo, as pessoas já não narram mais a história da maneira que é. É como eu falei, quando nós vamos ver no avanço daqui da apostila, que o mito ele acabou com a chegada da filosofia, mas isso trouxe prejuízo, porque inventaram as histórias dos panteão grego, essas histórias tentando igualar aqueles supostos heróis com os heróis da Bíblia. E o pior de tudo, uma vez um camarada pregando, ele falou que Hércules existiu, que o Hércules existiu, que ele era um cara, ele estava pregando sobre Sansão, e ele comparou Sansão com Hércules e falou que Hércules existiu. Então é para os irmãos ver o que faz a falta de um conhecimento histórico. Ele baseou o próprio Hércules junto com o personagem bíblico que é Sansão, que nós sabemos que a força de Sansão vinha pelo poder do Espírito Santo, nada mais, não era pelo seu cabelo, não era por deuses, mas sim pela força do Espírito Santo. Todas as vezes que ele fez algo extraordinário, fala assim, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Está escrito assim na Bíblia. Então, todas as vezes, a Bíblia fala, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele rasgou um leão de alto a baixo como se fende um cabrito. O Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele arrancou os portões da cidade e carregou nas costas. O Espírito de Deus se apossou de Sansão, ele pegou uma queixada no jumento fresco e matou 1000 homens. Foi Deus que fez, não foi pela força dele. Foi pela força de Deus. E já o Hércules, da mitologia, é os deuses, que ele é filho de Deus com humano, então ele é meio Deus. E tudo isso tentando mistificar a respeito de Cristo, que Cristo não era meio Deus e meio homem, Cristo era Deus, homem na terra. Esse é o Cristo. Então, ele não era meio Deus e nem meio homem, ele era Deus por completo, sendo homem completo na terra. Mas, professor, mas a coisa agora está muito feia, porque o problema é que eles estão inventando essa história para fazer o DNA da pessoa,
porque a pessoa não prospera, a pessoa fica na pobreza, a pessoa nunca é feliz, porque ela precisa limpar o DNA dela. Aí, tipo, aí a pessoa está ganhando rios e rios de dinheiro com imersão para dar uma limpeza no DNA. Aí inventa essa história aí de um entendimento da Bíblia maior, que é 4 níveis, para que a pessoa venha a entender que você aprendeu o evangelho que estava só na primeira linha. Isso é terrível. Isso é muito terrível. É pior do que de Hércules, essas coisas assim. É pior, porque tem missionária acreditando e, tipo assim, e falando que não, pastor não sabe de nada, não. Acreditando. Pastor, e o cara irricando. Então, pastor, você tem que precisa de pastor mais. Mas, infelizmente, é o que mais está acontecendo, são esses conhecimentos místicos que o povo está enfiando no meio da igreja. E quando a gente que estuda fala, a gente não crê no poder de Deus, nós somos carnudos, nós somos tradicionais, nós somos frios, e vai indo assim, porque estão colocando tanta coisa na igreja que fugiu completamente do verdadeiro Pentecoste, do verdadeiro poder de Deus. Eu sempre falo na minha igreja, o poder de Deus que eu acredito que a igreja tem, o apóstolo Paulo fala em Romanos e fala em Efésios, que o mesmo poder que Deus conferiu para ressuscitar a Jesus Cristo é o mesmo poder que ele conferiu à igreja. Então, ou seja, a igreja ela tem um poder extraordinário, mas nada se resume nesses movimentos que eles estão criando, movimento eletrizante, movimento chamativo, pessoas sem conhecimento bíblico, sem estrutura bíblica, simplesmente com movimento. O povo confunde avivamento, ser cheio do Espírito Santo, e confunde o que é dons, manifestações de dons. São 3 coisas completamente diferentes. Avivamento é tornar a viver, é tornar vivo, é ter estímulo espiritual, ter desejo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é andar controlado pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é só ler lá em Gálatas. O apóstolo Paulo fala que quem anda em espírito não cumpre os desejos da carne, ou seja, ele faz as coisas de Deus, ele preocupa em fazer as coisas de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você estudar a Bíblia, você estudar teologia, você preocupar em igreja, você orar, você consagrar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E dons carismáticos são manifestações que Deus faz acontecer em determinados momentos. Então, isso não tem a ver com avivamento. O avivamento pode haver, sim, pessoas cheias do Espírito Santo, claro. E o avivamento pode ter manifestação do Espírito Santo, sim. Agora, o avivamento é quando algo muda na igreja, algo muda na sociedade. É só estudar a história dos avivamentos. Vamos ver que coisas mudaram na sociedade, coisas mudaram no meio do povo de Deus, coisa mudou dentro do lar. Mas as pessoas confundem isso. Por exemplo, o camarada é cheio do Espírito Santo. Segundo eles, ele fala muita língua estranha na igreja. Mas em casa, ele é só misericórdia. Na verdade, trata mal os filhos, é o dom, trata mal a mulher. Manifesto. Não, e o povo confunde as coisas. Então, infelizmente, esses movimentos místicos que têm acontecido nas igrejas têm levado uma multidão muito grande a acreditar nessas coisas, porém, sem conhecimento bíblico nenhum, sem estrutura. Qualquer vento que passa, leva eles embora. Por quê? Eles não têm estrutura bíblica, não têm conhecimento do verdadeiro evangelho, estão vivendo um evangelho que o apóstolo Paulo falou que é outro evangelho, não é evangelho bíblico. Isso é outro evangelho. E o evangelho bíblico ele produz vida, ele transforma, ele liberta. Isso é evangelho. Essas coisas aiadas que esse povo anda pregando hoje em dia aí, só Deus para ter misericórdia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Irmãos, eu vou fazer a primeira chamada, porque eu, na verdade, como eu não sei o nome de todo mundo aqui, que eu conheço aqui, na verdade, por nome, o pastor Juarez está aí, conheço o Gleique e o irmão Alexandre, que eu conheço. Pastor Fabiano, Alexandre, que é o nosso irmão guerreiro, né? Amém, irmão Alexandre? Fala presente. Amém, presente, estou aqui. Semana passada eu estava, mas eu não escutei a chamada, não. Não, eu vou fazer a chamada agora. Primeira vez. Ok. Ana dos Santos. Cristina Leal. Presente. Cristiane.
Cristiano, meu amigo. Todo mundo Ele não teve na aula passada, teve? Tive. Eunice Moreira. I'm here. Ó. Estou aqui. Aí não teve na aula passada? Esteve, Eu estou perguntando porque aparece, não aparece o nome de todo mundo, que aparece escrito iPhone, por isso que eu estou perguntando. É porque, igual, por exemplo, o pastor Juarez entrou, apareceu o nome dele. O Mongley que entrou, apareceu o nome. Mas tem uns que aparece iPhone, não aparece o nome da pessoa. o meu iPhone. Fabiano. Bom, Fabiano. Pastor Fabiano. Ok, pastor. Aí, Ok. a aula passada o irmão não veio, né? A Glaucia, a sua esposa. A aula passada, a gente mandou mensagem para o pastor. O pastor Luiz. Mandou, a gente teve uma emergência lá na igreja, a gente teve que ir resolver lá. Entendeu? Tá bom, é porque é diferente do jeito que coloca. Bom, Gleide está aí. Pastor Leomir Guiar. Presente. Leomir Guiar está aí? Tá, não. É eu que falei presente. Márcia. O Elvis da Silva. Presente. Tá bem. Então é isso. Eu não lembro se a Ana dos Santos teve na aula passada. E eu não estava com a lista de chamada em minhas mãos. O pastor não havia me enviado ela. Mas então, vamos agradecer ao Senhor. E na próxima aula, se os irmãos puderem, já adiantando os trabalhos, os exercícios, acho que seria melhor para nós. Tá bem? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula, te agradecemos pela tua presença, pela vida dos teus servos que estão aqui. Peço ao Senhor, ó Pai, que nos abençoe, nos dando sabedoria a cada dia, nos ajudando, ó Pai, a estar cientes da tua palavra, conhecendo, ó Pai, os ditames da mesma. Não venhamos a estar enganados, ó Pai, envolvido com movimentos místicos, eletrizantes, que não muda a vida, mas estamos, ó Pai, baseados na palavra do Senhor, crendo na mesma, sabendo que a tua palavra é tudo, ó Deus. Que o teu Espírito possa nos dirigir, possa nos dar força, nos ajudar, Pai, a estudar a cada dia, que possamos concluir esse curso, ó Pai, para a glória do nome do Senhor, sem desistir. Sabemos o quão é difícil, ó Pai, estar estudando, mas pedimos ao Senhor, seja conosco, ó Pai. Abençoe a cada aluno nessa noite, abençoe a vida de cada um, abençoe o lar de cada um, guarde a cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma boa noite. Amém. Amém, Pai do Senhor. Boa noite, meu Até a Deus. próxima aula. Amém. Senhor, pastor, obrigado. Amém. Amém.